Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Finalizando mais uma semana e hoje nós vamos concluir a mensagem que começamos nos devocionais passados sobre Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Fica até o final, essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Aproveita, compartilha com alguém que você sabe que precisa receber uma palavra de Deus. O Senhor falará com você hoje. O Senhor falará com você, eu creio, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece de segunda a sexta, 7h30 da manhã, há mais de 4 anos. Nós temos um propósito muito claro: te aproximar do Senhor. Esse propósito nasceu no coração de Deus. Um passo mais perto. Todos os dias você estará mais próximo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então aproveita, fica até o final, abre o teu coração, deixa Deus falar com você. E se porventura você já faz parte dessa família, seja muito bem-vindo. Se assente no seu lugar, traga o seu café com ou sem açúcar, o seu cuscuz com ovo, pão, presunto e queijo, seu pão de queijo. Não sei como é o seu café da manhã, às vezes tu toma só whey, tá com um negócio de trembo aí, né? O café tá diferente, misterioso. Cuidado com essas coisas aí, viu, irmão? Deus abençoe você. Muito bem-vindo. Quero te receber com a graça de Deus em nome de Jesus. Amém? Obrigado você que é um membro deste canal, você que é um apoiador desse projeto, que o Senhor possa falar ao seu coração e multiplicar 10, 20, 30 vezes mais na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá! Se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento àquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por esse encontro, Senhor. Obrigado, nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar, para profetizar, para abençoar, Senhor, vidas. Cremos que a Tua palavra é viva, cremos que a Tua palavra é perfeita, cremos que a Tua palavra é maravilhosa. Então, Pai, mais uma vez, derrama sobre nós da Tua graça, derrama sobre nós do Teu poder, derrama sobre nós da Tua unção em nome de Jesus. Que esse devocional possa falar ao nosso coração de uma forma muito profunda e nós sejamos edificados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Vamos continuar lendo Hebreus no capítulo 10, no versículo 35, vai dizer o seguinte: por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês a continuação do nosso devocional. E eu creio que o Senhor ele não negocia o nosso tempo de preparo necessário. O Senhor não negocia o tempo que você precisa para ser aprontado para o que você vai viver. O que nos falta às vezes é paciência. Porque a demora não é negação de Deus, é preparação. Às vezes quando Deus te diz não hoje, não significa que Ele não vai te dar. Não significa que Ele não te fará acessar. Significa que talvez o que Deus tem para você ainda não há maturidade para que possa ser mantido por você. E essa dinâmica, eu preciso que você abra o seu coração para ser trabalhado nesse ponto, porque a demora não é uma negação de Deus, muitas vezes é preparação. Se Deus ainda não fez, não significa que Ele não fará. Significa que provavelmente você precise ser preparado para o que você vai viver da parte do Senhor. Significa que ainda não terminou. Deus ainda não terminou de te preparar, Deus ainda não terminou de te aprontar. Deus ainda não terminou com você. Essas promessas muitas vezes precisam de um preparo, precisam de tempos que vão te forjar para que você seja resiliente, constante, corajoso, ousado, intrépido, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Davi foi ungido como um pastor de ovelhas.
Mas o trono não precisava de um pastor de ovelhas, o trono precisava de um rei. Um rei com o coração do pastor que foi encontrado pelo Senhor. Isso significa dizer que quando Deus chamou Davi, Davi tinha um coração, mas ainda ele não tinha preparação. Ele ainda não tinha estrutura, talvez estrutura psicológica, estrutura emocional. Talvez ele ainda não era capaz de suportar as pressões que um rei precisa suportar para poder governar uma nação. E é sobre isso que se trata o preparo. É sobre esse tempo que se trata o preparo. Às vezes a gente não entende porque passamos por certas pressões, às vezes a gente não entende porque passamos por certas adversidades. No final das contas, nós precisamos confiar no Senhor, porque talvez a pressão que você se questione por que você passa é Deus te ensinando a ser resiliente, ter o emocional fortalecido, ter as expectativas muito alinhadas, para que quando você seja colocado no lugar que Ele deseja que você esteja, você tenha estrutura para suportar o que te está sendo entregue. Deus não atrasa nas promessas, Ele protege os processos. O Senhor não atrasa naquilo que nos prometeu, mas Ele nos protege para que quando Ele nos entregue, nós não venhamos a cair por aquilo que nós recebemos. Eu quero te ensinar nessa manhã a permanecer não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, a permanecer porque existe uma promessa, a permanecer porque existe uma graça, a permanecer porque existe algo dos céus sobre a sua vida. Por isso não pare no meio do caminho, não titubeie, não deixe para outro dia aquilo que você está sendo pedido pelo Senhor hoje. Não deixe para amanhã o que você pode realizar hoje. Não espere condições favoráveis quando Deus te diz para ir. Não espere oportunidades que você acha benéficas quando Deus te diz para caminhar. Não espere essas coisas, porque Deus não se move por aquilo que o mundo acha que é favorável. Deus se move por uma palavra que cria todas as coisas. Outra chave que eu quero te ensinar nessa manhã: confiança não é sobre entender, é sobre permanecer. Muitas vezes você não vai entender o que você está passando. É de um grande questionamento nós olharmos para Davi e perguntarmos por que Davi precisou sujeitar-se a um homem decaído como Saul. Por que Deus permitiu que um homem com coração como o de Davi, leal, fiel, precisou passar por uma liderança como de Saul? E querido, hoje eu entendo que existem alguns Sauls que são necessários para o nosso amadurecimento. Existem algumas lideranças que são necessárias para o nosso crescimento. Deus te ensina honra na desonra. Deus te ensina a verdadeira alegria diante de uma grande tristeza. Deus te ensina sobre a resiliência diante de tantos desafios. A didática de Deus nos ensinar ela é diferente do que muitas vezes os homens tentam nos ensinar algumas coisas. E nós precisamos olhar com os olhos da fé, com a ótica da graça de Deus. Porque nós não vamos entender tudo aquilo que nós passarmos, mas nós vamos continuar crendo, vamos continuar declarando, vamos continuar profetizando que nós viveremos milagres da parte dos céus, porque Deus é bom. Quem confia não abandona o processo só porque não entende o caminho. Anote isso. Quem confia não abandona o processo só porque não entende o caminho. Você não pode abandonar o processo porque você não entende o caminho. Você não pode deixar o posto que Deus te pediu para cuidar, para estar, para ser fiel, porque você não entende o que Deus quer de você, o que Deus deseja trabalhar em você. O fato de você não entender não te dá o direito de desistir. É isso que a palavra está nos ensinando. É sobre isso que se trata perseverança. Você não persevera quando as coisas estão fáceis. Você persevera quando tudo está contra o que você achava que seria. Ou tudo que está contra o que poderia ser favorável. É sobre essa permanência que eu quero que você tenha fé. Porque a promessa de Deus não é sobre o milagre de uma forma externa, mas é principalmente sobre o milagre de uma forma interna que o Senhor gerará dentro de nós.
Eu quero que você amadureça nesse entendimento. Eu quero que você amadureça nessa graça, amadureça nessa capacitação extraordinária dos céus para a sua vida. Confiança não é sobre entender, é sobre permanecer. Outra chave muito preciosa: o invisível de hoje sustentará o visível de amanhã. O invisível de hoje sustentará o visível de amanhã. Aquilo que você não vê, não entende, não percebe hoje é o que vai sustentar o que você vai viver amanhã. Muitas vezes as pessoas olham para uma pessoa que malha, uma pessoa que há muito tempo está sendo constante na academia, alimentação, está cuidando de uma forma muito incisiva da sua saúde. Ele vai dizer o seguinte: olha, cara, parabéns pelo teu shape, ó, tá em dias. As pessoas, elas celebram o seu resultado, mas elas não celebram o seu processo, porque o processo não é visto, o processo não é compartilhado, o processo não aparece, o que aparece é o resultado. E as pessoas muitas vezes olham: nossa, que corpo bonito que você tem, parabéns pelo shape que você conseguiu colocar, parabéns pela sua disciplina alimentar, mas as pessoas não celebram o tempo que você foi na academia quando você não queria. As pessoas não vão te parabenizar pelas vezes que você pensou e falar: cara, eu não vou na academia hoje, eu tô cansado. Mas aí a sua disciplina disse: você vai, porque você tem um objetivo, você tem um alvo a chegar, a conquistar. Você vai sair e vai cumprir a sua missão de hoje. As pessoas não celebram a sua resiliência, elas celebram o resultado que a resiliência vai te trazer. O teu processo não vai ser celebrado pelas pessoas, o que será celebrado é o resultado que esse processo te dá. E muitas vezes as pessoas parabenizam aquilo que está sendo visto, mas elas não parabenizam o que não foi visto. Só que essa é a beleza do processo. Aquilo que não foi visto é o que fundamenta o que está sendo visto. O que não foi visto está fundamentando, está alicerçando aquilo que foi visto. Querido, em nome de Jesus, abre o seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus te edificar. Não abandone o processo porque você não está entendendo o caminho. Não se preocupe porque algumas pessoas não estão celebrando certas coisas na sua vida, querido. Eles não vão entender o processo que você está passando. Eles não vão entender o que você abdicou. Criticaram o perfume que foi colocado aos pés de Jesus, porque eles não sabiam o milagre daquela mulher que estava derramando o perfume nos pés de Jesus, a gratidão. E, irmão, tem gente que não vai entender a tua oferta porque não viu o teu milagre. Tem gente que não vai entender por que você está entregando tanto ao Senhor, porque nunca viu o que o Senhor fez a você no secreto. E isso que deve fundamentar a sua fé. A sua fé não pode ser fundamentada naquilo que se vê, tem que ser fundamentada naquilo que não se vê. A sua fé tem que ser fundamentada na palavra de Deus. E só. A palavra de Deus é que te sustenta. Outra chave muito importante. Muitas vezes a sua ansiedade quer acelerar o processo, enquanto Deus quer te amadurecer no processo. A ansiedade muitas vezes tenta trazer ao presente aquilo que ainda não cabe no dia de hoje. Eu quero que você entenda isso de uma forma muito madura. Eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara. Deus respeita processos por causa da sua maturidade. Deus não vai exigir de você aquilo que você não esteja capaz de entregar. Deus não vai pedir de você aquilo que Ele sabe que não te entregou. Deus não vai pedir coisas que Ele sabe que você não tem. Se Deus te pediu é porque você tem. Se Deus te chamou é porque Ele sabe que vai te capacitar. Se Deus disse que faria, Ele fará, irmão. Ele fará. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão tentando apressar os processos. Não apresse os processos da sua vida. Não apresse os processos. Não seja agoniado, não seja apressado para fazer as coisas logo de um dia para o outro, porque nada que tem grande valor é feito de um dia para o outro.
Irmão, se você for fazer um bolo agora, você precisa respeitar todo o tempo de fermentação da massa, porque senão ele vai ficar ruim. Você não pode adiantar e nem pode atrasar. Se você atrasar, ele vai ficar ruim. Se você adiantar, ele fica ruim também. É um tempo certo. Um tempo certo. O que eu oro para que Deus te entregue nessa manhã é a sabedoria para que você identifique o tempo que você está. Se é tempo de caminhar, se é tempo de seguir, se é tempo de parar ou se é tempo de permanecer, não importa. O que importa é que você esteja no tempo certo de Deus. O que importa é que você esteja no tempo perfeito de Deus na sua jornada. A pressa pode até te levar mais rápido, mas não vai te sustentar por muito tempo. A pressa muitas vezes vai gerar aquilo que luta contra a sua promessa. A pressa de Abraão e Sara lutou contra a promessa que eles tinham da parte de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. A pressa vai te custar muito caro. A pressa vai custar muito de você. Não tenha ansiedade para subir no altar que um dia o Senhor te prometeu. Não tenha ansiedade para chegar no lugar que um dia Deus te disse. Não tenha essa ansiedade. Porque muitas vezes você vai pagar um preço muito caro por elas. E o último ponto que quero compartilhar com você. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no que você recebe. Deus está mais interessado em quem você se torna do que o que você recebe. O Senhor deseja que você se torne, não apenas que você tenha, porque nem todo mundo que tem é. O processo fala sobre uma transformação. O processo não fala apenas sobre a tua mudança de situação financeira. O processo fala sobre a tua mudança de caráter. O financeiro é uma parte que será abençoada. A palavra de Deus não fala apenas sobre um compromisso com a igreja, fala sobre um compromisso com o reino. O que Deus espera de você não é apenas uma fidelidade com uma escala, mas é fidelidade com uma palavra. Essa perspectiva muda tudo, porque você não mais se move por aquilo que você acha que é o correto, mas aquilo que Deus diz que é correto. Não é errado, irmão, você servir a igreja. Mas de uma forma muito mais profunda é você servir como filho do que como servo. Porque o filho faz aquilo que agrada o pai, e o servo faz apenas aquilo que lhe foi mandado. O filho está sempre tentando edificar o reino cada vez mais, o servo está sempre tentando terminar aquilo que foi mandado ele fazer. Então, é como se fosse aquela pessoa que tem um horário de trabalho fixo. Irmão, ela está sempre querendo chegar no final da carga horária dela. Está sempre tentando chegar nesse lugar. Por quê? Porque ela quer terminar, irmão. Ela quer... Já chega. Acabou, tô cansado. Não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. Eu quero que você entenda de uma forma muito clara, de uma vez por todas, que Deus está mais preocupado em quem você está se tornando do que no que você está recebendo. Eu quero te abençoar para finalizarmos essa semana com a graça e com o favor de Deus. Com a graça e com o favor de Deus. Eu quero terminar essa semana da melhor forma possível. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus que Deus te dê sabedoria, graça e favor, que Deus te abençoe, que Deus te guie, te guarde, te livre de todo mal. Eu te abençoo para que onde quer que você vá, o Senhor esteja com você. Aquilo que você faça, Deus te abençoe, te dê sabedoria, graça e favor, para que você não se perca no meio do caminho, para que você não pare diante das adversidades e para que Ele esteja constantemente te guardando, edificando, que Ele esteja todos os dias mais e mais te abençoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Aleluia. Obrigado por essa semana, obrigado por você ter chegado até aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado grandiosamente ao seu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, querido, se inscreva. Deus tem grandes coisas para fazer nos nossos devocionais, nos nossos encontros. Deus tem grandes coisas para fazer. E eu quero que você seja grandiosamente edificado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não adquiriu o nosso exemplar, esse livro fala sobre 100 dias na presença do Senhor, 100 dias em que você estará
sendo guiado, aprofundado, alicerçado em palavras de vida e vida em abundância. Esse livro nasceu dos nossos devocionais, ele é para ser lido em 100 dias. Eu tenho recebido vários testemunhos de quem tem lido o livro. Se você é uma das pessoas que está acompanhando, está lendo, deixa nos comentários como é que está sendo a sua experiência, nos ajuda muito. Nós estamos fazendo o segundo exemplar, que é especialmente para casais, certamente você será abençoado também. Quando estivermos próximos de concluir, eu aviso a vocês. Mas esse livro não é apenas para quem é crente, esse livro é principalmente para quem precisa estar mais próximo de Deus. Então, se você quer aprender a crescer em Deus, romper em todas as áreas da sua vida, esse livro é para você. Se você está me assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo, você pode adquiri-lo. Nós temos frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Frete grátis para todo o Brasil. Tá me assistindo do Instagram? É só você digitar livro e eu vou te enviar o link no teu direct. Tá me assistindo do TikTok? Assim que terminar a live, vai no link da bio e você terá acesso ao seu exemplar, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigado por essa semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Abraço.